redes sobre ameaça. Pessoal, vamos então falar do nosso último conteúdo dessa série de vídeos de revisão sobre o capítulo 1 do livro do Kurose. Confesso que esse é o tema que eu mais gosto de falar, né? Eu poderia fazer um vídeo muito grande sobre ele, mas eu vou fazer um vídeo curtinho com os conteúdos, né? Os fragmentos desse conteúdo que eu considero mais importante para que vocês entendam na disciplina que o foco dela é redes como um todo e não é uma disciplina só de segurança. Esse conteúdo, como eu acabei de adiantar, né, é redes sobre ameaça, tá, pessoal? Então aqui nós vamos entender, né, de forma bem tranquila, bem simples, que nós temos diferentes formas de ameaçar uma rede e através dessas ameaças nós podemos executar diferentes ataques cibernéticos. Então eu vou falar 3 conceitos para vocês aqui, tá, pessoal? Nós temos as ameaças, que são basicamente formas de, como o próprio nome diz, ameaçar algumas das propriedades da segurança da informação, como por exemplo a disponibilidade, a confidencialidade, a integridade, a autenticidade e várias outras propriedades que nós temos de segurança da informação. Sempre que nós temos uma dessas propriedades suscetíveis a algum tipo de ataque, né, ou seja, nós nos preocupamos com aquela propriedade, nós podemos ter então as ameaças. O que é uma ameaça? Vamos lá, vamos pegar o exemplo da disponibilidade. Eu tenho um serviço, né, que ele é muito importante, ele precisa estar 24 horas online, 7 dias por semana. Ou seja, a disponibilidade para mim é uma das principais propriedades nesse sistema. Então, eu preciso garantir que esse sistema fique online, que ele fique rodando o tempo todo. Qual que é uma das principais ameaças? Ameaça à disponibilidade. Bom, pessoal, se nós temos essa ameaça à disponibilidade, nós vamos começar a nos preocupar com as possíveis vulnerabilidades. Nós vimos que tem um monte de protocolo que nós podemos usar, temos formas ainda de implementar a nível de aplicação, maneiras de evitar que esse sistema fique indisponível, né? Mas nós vamos ter que então basicamente verificar se nós temos medidas de controle, se nós temos medidas de autenticação, se nós temos medidas de redundância, né, para garantir principalmente a disponibilidade e a ausência desses controles, ou seja, quando não tem, por exemplo, redundância, tem um dispositivo, um servidor, por exemplo, que é muito importante, um servidor de arquivos que é muito importante, e eu não tenho uma cópia dele, eu não tenho 2 servidores ao mesmo tempo rodando, ou seja, se um deles ficar fora do ar, desligou por algum erro, por algum cyberataque, e aquele servidor ficou indisponível, eu não tenho acesso mais àqueles arquivos, eles não estavam de forma redundante armazenados, eu estou com minha disponibilidade ameaçada, e se eu não tenho isso, né, além de ter ameaça, se eu não tenho mecanismos para impedir essa ameaça, eu tenho também então uma vulnerabilidade. O que é vulnerabilidade? É a ausência do mecanismo de segurança que protege uma das propriedades da segurança da informação, pessoal. Então, se nós temos a vulnerabilidade, nós podemos explorar essa vulnerabilidade para que aquela ameaça não seja apenas uma ameaça, para que ela seja um cyberataque. Como é que eu faço isso? Através de algum tipo de ataque, né? De algum ataque cibernético, cyberataque. Por exemplo, né, no caso da disponibilidade, um ataque de negação de serviço, que pode ser um DOS, né, quando ele acontece na forma simples, ou um DDoS, que acontece na forma distribuída. Um exemplo simples, né, de ataque de negação de serviço é a rede de botnets Mirai, onde as câmeras, por exemplo, né, e outros dispositivos IoT, são vários dispositivos IoT, mas um dos exemplos clássicos são as câmeras que estão conectadas à internet e muitas vezes estão com senha padrão, senha default, né, e um atacante consegue comprometer essas câmeras. Ele consegue usar essas câmeras para manipular ela e direcionar todo o tráfego daquelas câmeras para um servidor específico. Então imagine que eu tenho milhões, e no caso do Mirai são bilhões de dispositivos conectados em domínio de um atacante, né? Se esse atacante ele consegue então manipular esses dispositivos e começar a enviar todas essas imagens de milhões ou bilhões de dispositivos para um único servidor, o que vai acontecer? O tráfego vai ser super alto, o servidor não vai aguentar, ele vai desligar, ele vai, né, de alguma forma ficar travado, ficar indisponível. E se eu estou lá na minha casa e preciso do meu arquivo que está naquele servidor, os meus bits, os meus bytes da minha conexão vão ser apenas mais uns bytes ali no meio de um turbilhão de bytes que estão chegando naquele servidor. Ou seja, ele não vai conseguir responder ao usuário legítimo, né? Ele não vai conseguir prover aquele serviço. É por isso que a gente chama de ataque, de negação de serviço, tá, pessoal? Então, percebam, uma ameaça é diferente de uma vulnerabilidade. A ameaça é só o potencial de acontecer alguma coisa. A vulnerabilidade é diferente do ataque. A vulnerabilidade é quando eu exploro, né, alguma falha, alguma ausência de mecanismo para, né, ou na verdade não é que eu exploro, né, explorar já é o ataque,
mas eu tenho a ausência de um mecanismo, ou seja, eu tenho a porta de entrada para um ataque acontecer, tá pessoal? Isso é uma vulnerabilidade. Meu sistema está vulnerável se eu não tenho um mecanismo para impedir aquele ataque. E o ataque é a execução do ato malicioso de atacar, explorando alguma vulnerabilidade. Beleza, pessoal? Dei o exemplo aqui da disponibilidade, mas nós temos vários outros exemplos para dar. Mas, como o nosso vídeo não pode ficar muito grande, eu quero dar uma versão bem resumida para vocês mesmos, né? Eu vou manter, né, esse exemplo da disponibilidade. Vou mencionar brevemente que nós podemos ter também danos à integridade. Em um dos casos, né, a integridade e até mesmo a confidencialidade dos dados são dos ransomwares, né? Quando nós temos malwares, né? Temos vírus, malwares nos computadores que podem comprometer alguns arquivos que são confidenciais. Esses arquivos, né, além de ser confidenciais e serem vazados, que é uma ameaça à confidencialidade, né, através do ataque de ransomware, eles também são muitas vezes cifrados, né? Então também, quando eu faço isso, eu posso impedir o acesso a quem precisa, ou seja, também tem uma ameaça à disponibilidade desse conteúdo, né? E também, né, se eu não receber o pagamento daquele resgate, eu posso destruir, eu posso danificar, ou seja, eu posso afetar também a integridade daquele conteúdo, tá, pessoal? Então, o ataque de ransomware, por exemplo, eu vou explorar algum tipo de vulnerabilidade, né? Nós temos o WannaCry, que é o ransomware mais clássico, o primeiro que bombou, assim, que todo mundo conheceu. Ele explorava uma falha nos sistemas desatualizados, Windows, né? E basicamente, então, né, um atacante que explorava essa vulnerabilidade, ele conseguia, né, atingir o seu alvo e garantir, né, que teria então o sequestro de dados. A confidencialidade, ou seja, os dados poderiam ser vazados, né? A confidencialidade poderia estar em xeque, a disponibilidade poderia estar em xeque, porque os dados não estariam mais disponíveis, e os dados, se fossem, né, danificados, fossem alterados, nós teríamos também a integridade desses dados não respeitados. Bom, pessoal, para encerrar o vídeo, é basicamente isso. Então, rede sob ameaças, o que vocês precisam entender é que nós temos aí diferentes formas de ataques. Esses ataques só vão acontecer se não existirem mecanismos que protejam essa rede, né, esses dispositivos contra os ataques, ou seja, se esses dispositivos estiverem vulneráveis. E essas vulnerabilidades, elas só vão acontecer se nós tivermos ameaças, né? Se nós tivermos... O que é uma ameaça? Ou seja, vou dar um exemplo de quando não tem uma ameaça. Eu não tenho um servidor de arquivos, né? Meus arquivos não estão lá, não tenho nenhuma informação confidencial. A minha probabilidade de ter um vazamento de dados é zero. Eu não tenho nenhuma ameaça de vazamento de dados. Eu não tenho ameaça à confidencialidade dos meus dados. Por quê? Porque eu não tenho dados, né? Óbvio que isso não é um cenário realista, mas é para vocês entenderem que aquela ameaça, ela só existe se eu tenho, né, um ativo a ser ameaçado, beleza? Uma vez que essa ameaça existe, eu tenho que proteger. Se eu não protejo, ele está vulnerável. Se ele está vulnerável, né? Se eu não tenho um mecanismo contra aquela vulnerabilidade, eu posso então receber um ataque. E aí sim eu posso finalmente ser afetado por esse ataque e perder, né, a garantia, né, das propriedades de segurança da informação. É isso aí, pessoal. Espero que não tenha ficado tão longo aí a série de vídeos e espero que tenha ajudado vocês. Dica importante: se vocês assistirem cada um desses vídeos, né, prestarem atenção nele, vocês vão ir bem na prova.